Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, iremos falar hoje sobre áreas sob curvas. Vamos calcular a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado. Bom, a área que a gente quer calcular está representada nesta figura, é a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado, no intervalo 0, 1. Então, vamos seguir a seguinte estratégia: dividir a área que a gente quer calcular em retângulos. Em seguida, a gente soma a área desses retângulos. Observe que, quando a gente divide a área em um maior número de retângulos, ao somar a área desses retângulos, a gente tem uma aproximação melhor do valor da área que a gente quer calcular. Observe que com 3 retângulos, a gente tem um excesso aqui bem maior do que com 6 retângulos, por exemplo. Então a estratégia é a seguinte: dividir a área sob a curva em retângulos, o maior número possível, e em seguida somar a área desses retângulos. Então vamos pegar aqui um exemplo em que foi dividida a área sob a curva em 6 retângulos. Observe que cada retângulo tem a mesma base, o comprimento da base de cada retângulo tem a mesma medida. Neste caso é 1/6. E em cada ponto do eixo x a gente tem um correspondente no eixo y. E como a função é y igual a x quadrado, então, por exemplo, quando x aqui é 5/6, o valor da altura desse retângulo vai ser 5/6 ao quadrado. Quando x é igual a 4/6, aqui teríamos 4/6 ao quadrado. Então, vamos multiplicar a base vezes a altura de cada retângulo e em seguida fazer a soma. Então, quanto seria uma aproximação da área nesse caso em que a área foi dividida em 6 retângulos? Teremos que a área será a base do primeiro retângulo, que é 1/6, vezes a altura. A altura, como a curva é y igual a x quadrado, é 1/6 ao quadrado. Mais a área do retângulo seguinte, a base é 1/6, vezes a altura. Como a altura está sob a curva y igual a x quadrado, temos que a altura é 2/6 ao quadrado. Terceiro retângulo, base 1/6, altura 3/6 ao quadrado. Quarto retângulo, base 1/6, altura 4/6 ao quadrado. Quinto retângulo, base 1/6, altura 5/6 ao quadrado. E o último retângulo, base 1/6 e altura 6/6 ao quadrado. Fazendo esta soma, a gente tem uma aproximação da área que a gente quer calcular. Verificamos até agora que a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado dividida em 6 retângulos ainda é uma aproximação grosseira. Vamos dividir a área em mais retângulos. Vamos imaginar que esta área foi dividida em n retângulos, em que a área sob a curva vai ser dada pela soma das áreas desses n retângulos. A área do primeiro retângulo será 1/n vezes 1/n ao quadrado. A área do segundo retângulo será 1/n vezes 2/n ao quadrado. A área do terceiro retângulo será 1/n vezes 3/n ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, podemos reorganizar esta soma desta forma: 1/n ao cubo, que multiplica 1 quadrado, mais 2 quadrado, mais 3 quadrado, e assim sucessivamente. Observe que em todos os termos da soma ocorre 1/n e, no denominador, um n ao quadrado. Colocando em evidência esse 1/n e esse 1/n ao quadrado, chegamos em 1/n ao cubo e o que resta é 1 ao quadrado, mais 2 quadrado, mais 3 quadrado, e assim sucessivamente. Mas esta soma, a soma dos quadrados dos números naturais, a gente já conhece. Ela é obtida por meio desta expressão: n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Fazendo a multiplicação desses fatores, chegamos em
2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n sobre 6. Então podemos obter uma aproximação para a área sobre a curva no intervalo 0, 1 como 1 sobre n ao cubo, que multiplica 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n sobre 6. Bom, continuando com o nosso raciocínio, temos que 1 sobre n ao cubo, que multiplica 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n sobre 6, é uma aproximação para a área sobre a curva y igual a f de x igual a x quadrado no intervalo 0, 1. Mas esta aproximação ainda é uma aproximação grosseira. Então, como fazer para obter uma aproximação precisa da área sobre a curva? Fazendo o limite desta soma com n tendendo a infinito. Com isso a gente vai ter um número quase infinito de retângulos e aí sim teremos uma aproximação bem razoável para a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado no intervalo 0, 1. Então, fazendo esse limite, calculando esse limite, temos que a área vai ser igual ao limite de 2n ao cubo mais 3n quadrado mais n sobre 6n ao cubo. Note que eu fiz a multiplicação do n ao cubo com 6. E, fazendo as simplificações, temos limite com n tendendo a infinito de 2n ao cubo dividido por 6n ao cubo vai dar 1/3. 3n quadrado dividido por 6n ao cubo vai dar 1 sobre 2n. E n dividido por 6n ao cubo é igual a 1 sobre 6n ao quadrado. Bom, fazendo o limite com n tendendo a infinito, temos que esses dois termos desaparecem, né? Eles tendem a zero. Então, temos que a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado no intervalo 0, 1 é igual a 1/3. Temos aqui uma animação do que seria passar esse limite, né? O limite desta soma com n tendendo ao infinito seria dividir a área em muitos retângulos, quase que infinitos retângulos. E aí obter uma aproximação bem razoável para a área sob a curva. Mais uma vez. Verificamos que é possível calcular áreas sob curvas. Calculamos a área sob a curva y igual a f de x igual a x quadrado no intervalo 0, 1. Mas no cálculo existe uma forma de calcular esta área de um jeito bem mais simplificado, por meio da integral definida. A integral definida no intervalo AB da função f de x dx. Isto vai ser a primitiva calculada em B menos a primitiva calculada em A, a primitiva da função f. Então vamos aplicar este conceito no nosso exemplo de anteriormente. Então a área vai ser dada pela integral da função, que no nosso caso é x quadrado, dx no intervalo 0, 1. A gente já aprendeu como calcula esta primitiva, a primitiva de uma função polinomial, a primitiva de uma função com expoente constante. Vai ser x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. O intervalo de integração é o 0, 1. Bom, chegamos em x ao cubo sobre 3. Observe que a função x ao cubo sobre 3 é a função primitiva, né, que a gente denotou com f maiúsculo. Então, a primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Bom, calculando f do valor b menos f do valor a, encontramos a área sob a curva nesse intervalo, no intervalo AB. Então, f de 1 vai ser 1/3, 1 elevado ao cubo sobre 3. E f de 0 vai ser 0 ao cubo sobre 3. Isso vai nos dar 1/3 menos 0, que é igual a 1/3. O mesmo valor encontrado anteriormente.
Esta forma de calcular a área sobre curvas é conhecida como teorema fundamental do cálculo. Exercício: calcular a área sobre as seguintes curvas nos intervalos dados. Item A, f de x igual a x², no intervalo 2, 3. Item B, f de x igual a 1 sobre x, no intervalo e². E item C, f de x igual a seno de x, no intervalo 0π. Bom, vamos resolver o item A. Calcular a área sobre a curva f de x igual a x² no intervalo 2, 3. Bom, vamos usar o teorema fundamental do cálculo para resolver o item A, para resolver essa questão. A gente já calculou anteriormente a primitiva de x², a primitiva vai ser x³ sobre 3. Então temos que f maiúsculo, denotando a primitiva do f minúsculo, vai ser igual a x³ sobre 3. Calculando f de b menos f de a, que no nosso caso é 3 e 2, f de 3 vai ser 3 ao cubo sobre 3. E f de 2 vai ser 2 ao cubo sobre 3 também. Então, 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8. Então, temos 27 terços menos 8 terços. Isso vai ser igual a 19 terços. Então, este é o valor da área sob a curva y igual a x², f de x igual a x², no intervalo 2, 3. Resolvendo o item B do nosso exercício, calcular a área sob a curva f de x igual a 1 sobre x no intervalo e². Para isso, vamos utilizar novamente o teorema fundamental do cálculo para obtermos essa área. Então, a área vai ser igual à integral de 1 sobre x dx no intervalo e². A gente verificou anteriormente que a integral de 1 sobre x é ln de x. Então, nossa f maiúscula vai ser ln de x, denotando a primitiva da f minúscula. Então, temos que nossa primitiva vai ser ln de x. Então, temos que calcular ln de x no ponto em que x é igual a e elevado ao quadrado e no ponto em que x é igual a e. Então, temos ln de e² menos ln de e. Usando as propriedades de logaritmo, temos que ln de e² vai ser igual a 2 e ln de e vai ser igual a 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, 1 é o valor da área sob a curva f de x igual a 1 sobre x no intervalo e². Temos aqui a resposta do item C. A resposta do item C é igual a 2. Este é o valor da área, sob a curva. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, bom raciocínio e até a próxima videoaula.